graça e a paz continue reinando no teu coração, amém? Se assente no teu lugar. E como é bom saber acerca da soberania e do poder desse nosso Deus, que é maravilhoso, que é fiel. Esses dias, alguém me perguntou algo e na hora eu dei a resposta, mas eu vou talvez responder a você, que talvez possa ter a mesma dúvida ou possa fazer a mesma pergunta. Eu posso orar constantemente por uma causa? Estar ali orando sempre pela mesma causa? Será que o fato de eu estar orando por uma causa constantemente, isso não seria uma falta de confiança? Será que a partir do momento que eu falei uma vez para Deus aquilo que eu quero já é o suficiente? E aí? Vejo uma interrogação na cabeça de todos. Então nada melhor do que a Bíblia nos responder isso. Eu também não vou responder agora acerca deste assunto. Eu vou compartilhar com a igreja, com a palavra de Deus, e a própria Bíblia responderá às nossas perguntas a este respeito. Então você que tem a sua Bíblia, abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, Lucas, capítulo 18, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Se Lucas 18, Lucas capítulo 18, versículo 1. E talvez eu compartilhar outros versículos que eles responderão por si próprio, e você com certeza vai tirar essa tua dúvida. Glórias a Deus. Amém? Lucas capítulo 18, versículo 1 diz: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Amém? Algumas Bíblias com traduções diferentes. Alguém tem uma tradução diferente desse texto? Desfalecer. Então, uma outra tradução diz: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém? Fecha os teus olhos por um minuto. Soberano e eterno Deus, eu li um versículo da tua palavra e eu peço que haja revelação desta palavra conforme a necessidade da tua igreja. Meu Deus, o propósito no qual o Senhor enviou esta palavra nesta noite, então este propósito vem atingir o objetivo no qual o Senhor tem na vida deste homem, na vida desta mulher. Que esta palavra, que é uma profecia, ela possa edificar esta vida, ela possa consolar e até mesmo exortá-los, para que eles possam alcançar as tuas promessas. E eu, meu Deus, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, e tudo quanto vier falar, não seja de mim, mas sim pela revelação do teu Espírito Santo. E a tua igreja sai daqui hoje edificada em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amados, você percebe que o Senhor Jesus, ele, analisando o povo que estava ali, Lucas, ele relatou e disse: Jesus
contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer, sem desfalecer. Parábola seria uma alegoria, seria uma espécie de metáfora. Parábola, uma história onde você traz para o dia de hoje, uma história, como se fosse uma ficção. E Jesus, ele queria falar abertamente, mas as pessoas tinham dificuldades de entender quando Jesus falava diretamente um assunto. Então o Senhor Jesus, ele usava figuras de linguagem, ele usava metáfora, usava parábolas para expressar o reino de Deus. Por que ele fazia isso? Nada melhor do que você se identificar com uma situação e entender que o propósito de Deus é semelhante. Então nada melhor do que você ver, ouvir algo, você ouvindo aquilo acontecendo e você trazer, aplicar aquela situação à tua necessidade. Então isso ajuda a nós entendermos a palavra de Deus, na qual não devemos apenas entendê-la, mas sim colocá-la em prática em nossas vidas. O Senhor, ele faz questão, por isso que os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo eram muito simples. A palavra do Senhor Jesus Cristo era muito simples, ele ministrava com muita simplicidade. O Evangelho é algo muito simples, porém com muito poder, poder de transformar situações, poder de transformar problemas que te afetam. Este Evangelho tem esse poder. Então Jesus, ele queria falar acerca da oração. Ele queria dizer para o povo que era necessário orar sempre, sem desfalecer, que era necessário clamar, buscar, sem deixar o desânimo bater a porta e desistir. Aí o que ele fez? Contou uma parábola. E o interessante é que Jesus, os personagens, os protagonistas desta parábola, ele pegou dois extremos. Um era um juiz. O juiz era a autoridade máxima ali naquele local. E o juiz, ele respondia por si próprio. E ele escolheu uma viúva. Porque naquela época, no tempo de Jesus, a mulher, quando ficava viúva, ela sofria muito, porque ainda não existia naquela época o movimento feminista. Foi na Segunda Guerra Mundial que as coisas mudaram, né? E a mulher conquistou o seu espaço. Naquela época a mulher, ela não podia trabalhar, irmãos. Ela não podia trabalhar. Era uma dificuldade terrível. E quando a mulher, ela ficava viúva, o que acontecia? Ela não podia trabalhar, viúva, ela sofria ali miséria, porque ela não tinha emprego, as dívidas continuavam e muitas vezes não tinha um filho que poderia sustentar. Então a Bíblia fala muito até sobre o cuidado que Deus tinha para os órfãos e as viúvas, até por essa situação da sociedade da época. Então Jesus escolheu para essa palavra uma viúva, que era naquela época marginalizada, e um juiz. Veja o que Jesus contou nessa parábola. Lucas 18, agora versículo 2, ele diz: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Além do Senhor Jesus escolheu para essa parábola um juiz, ele ainda escolheu um juiz mau. O homem era mau, irmãos. Ele não tinha o temor de Deus, e ele também não estava nem aí com o povo. Ele era um homem egoísta, ele estava nem aí com as pessoas. E também aqui diz no versículo 3, havia também naquela mesma cidade uma viúva
que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Amém? Não é uma aula de português, mas podemos perceber claramente que está no singular, ok? Então ela tinha uma causa. Ela não chegou para o juiz dizendo: por favor, julgue as minhas causas. Ela disse: julgue a minha causa. Ela tinha uma causa específica. E versículo 4: ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. A palavra molestar significa perturbar, que ela não venha a me atormentar. E disse isso. Aí veja o versículo 6: então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Amém? Irmãos, eu disse que a palavra por si própria iria responder a pergunta que eu fiz no início, mas eu quero ver outras referências bíblicas que venham a tirar essa conclusão. Como eu disse, posso eu insistir em uma causa junto a Deus? Eu pedir algo incessantemente a Deus pela mesma causa é uma falta de confiança? Então, pelo que nós lemos aqui, ficou claro que o próprio Senhor Jesus, ele disse, o Lucas disse, Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer. Amém? Então, Lucas está dizendo que Jesus estava incentivando as pessoas a orarem sempre, sem desanimar. Amém? O que leva uma pessoa ao desânimo quando ela pede algo? Quando não recebe. Então significa que esta oração constante significa pela mesma causa. Mas para explicar melhor isso, Jesus contou essa parábola. Então ele pegou o juiz e disse: a mulher tinha uma causa, e esta mulher foi junto ao juiz para que ele pudesse julgar esta causa. Com certeza esta mulher tinha certeza da capacidade do juiz, da autoridade que o juiz tinha, e ela também tinha certeza de que aquela causa era uma causa ganha. Só que aconteceu o quê? O juiz não atendia. A mulher ia até o juiz e ela não conseguia ser recebida. Aqui não diz claramente se ela não era recebida pelo juiz ou se ele não julgava a causa dela. Mas o que a Bíblia está dizendo, que esta mulher, por várias vezes, ela foi até o mesmo juiz para que ele pudesse julgar a mesma causa. O que significa isso? Aquela mulher não desistiu daquela causa. Aquela mulher tinha todos os motivos para desistir. Creio eu que na primeira vez que ela foi procurar o juiz e ele não a atendeu, ela poderia dizer: esse caso está perdido, não tem mais jeito e eu vou embora para casa. Mas não, quanto mais ela ouvia não, creio que mais motivação ela tinha para insistir, para persistir naquilo que ela almejava. Amém? Aí eu faço uma pergunta para vocês: como você está procedendo em relação aos seus pedidos a Deus? Você, quando pede algo a Deus e Ele não lhe responde, ou quando você pede algo a Deus e você percebe o silêncio de Deus, vem uma revolta no coração,
vem um desânimo no coração, começa a criar fantasias no coração, de repente dizendo: eu acho que Deus não me ama, eu acho que Deus não quer me abençoar, eu acho que eu não sou uma merecedora, eu acho que eu nasci para sofrer, eu acho que eu nasci para viver dessa forma mesmo, então eu vou deixar do jeito que está, para ver como é que fica. Será que você está pensando assim? Será que você está desistindo muito fácil? Ou será que quando você ora algo, pede algo a Deus e Ele não te responde, vem a revolta no teu coração, vem a raiva, dizendo: eu não sei porque que Deus responde para outros e para mim Ele não responde, eu não sei porque pessoas que estão fora da presença de Deus são abençoadas, alcançam o que quer, e eu estou na fidelidade com Deus e as bênçãos não acontecem, e começa a vir a revolta no coração, e começa a vir a murmuração, e começa você se prostrar, quando a pessoa vem te cumprimentar, vem falar com você e perguntar como é que você está, aí você diz: estou na luta, né? Estou na batalha. Como é que você tem se portado em relação a essas situações? Esta mulher, o Senhor Jesus contou esta parábola para que ela pudesse ser uma referência. E ela, creio eu, cada não que ela ouvia, cada dificuldade que ela percebia, mais ela tinha motivação, mais ela encontrava dentro dela força para lutar pelo que ela queria, para buscar aquilo que ela almejava. Até o momento que o juiz, ele disse: esta mulher está me perturbando, eu não tenho compromisso nenhum com ela, não tenho compromisso com Deus, não tenho compromisso com a sociedade, porém, como esta mulher me perturba, eu vou julgar e dar ganho de causa a ela. E essa parábola mostra que essa mulher ganhou a causa. Amém? Pergunto eu, ela teria ganhado esta causa se na segunda vez tivesse desistido? Ela tinha recebido esta vitória se de repente ela se revoltasse e ela deixasse o orgulho entrar no coração e dizer: eu não vou me humilhar para esse juiz, eu não vou me rebaixar, então eu vou ficar na minha e vou voltar para casa? Ela tinha recebido a bênção? Não. O apóstolo Pedro, ele disse algo interessante em 1 Pedro capítulo 5, creio que versículo 4 e 5, ele disse: Deus resiste aos soberbos, porém aos humildes Ele concede graça. Amém? Portanto, humilhai-vos debaixo das poderosas e potentes mãos do Senhor, porque ao seu tempo Ele vos exaltará, lançando sobre Ele, o Senhor, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém, igreja? Então a palavra nos ensina que nós temos que aprender a ser humilde diante de Deus, reconhecer as nossas necessidades, reconhecer o poderio dEle. Aí Jesus contou esta parábola, aí ele chegou para os discípulos e para a multidão que estava ali e disse: ouve o que diz o iníquo, o injusto juiz, e não fará, ele disse, e não fará Deus justiça aos seus filhos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio em atendê-lo. Então você percebe o próprio Senhor Jesus agora dizendo, vou ler novamente Lucas 18:6, disse: então disse o Senhor: considerai no que diz o juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Amém, irmãos? O que significa? Ele está dizendo: Deus fará justiça, Deus atenderá a oração para aqueles que clamam a Ele de dia e noite. Sabe o que significa você clamar a Deus dia e noite pela mesma causa? Significa você ter plena confiança de que Ele é poderoso, amoroso para te conceder. Amém? Insiste alguém por algo
quando não tem certeza? Insiste. Você insiste por algo que você não tem certeza? Quando você não tem certeza, o que acontece? Você desiste. Persistir em oração por uma causa significa você ter certeza que aquele no qual você pede é poderoso e capaz para lhe conceder. Amém, igreja? Então, se nós analisarmos a Bíblia, vamos ver mais um pouquinho. Vou dar um outro exemplo. Lembra aquela história de Pedro? Ele estava preso lá com 16 soldados, 4 quaternos de soldados protegendo, amarrado com correntes. E Pedro estava numa situação que era impossível conseguir algo, mas a Bíblia diz que enquanto Pedro estava em uma situação deplorável, enquanto Pedro estava em uma situação de risco, porque a questão de horas ele seria decapitado por Herodes, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 12, versículo 5, se você quiser acompanhar comigo, pode acompanhar. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Você vai perceber o que a igreja fez em relação a uma causa. A igreja tinha um problema. O problema da igreja era a prisão de Pedro. Era uma única causa. E em Atos capítulo 12, versículo 5, a Bíblia diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Algumas Bíblias diz: Pedro estava preso e a igreja estava em contínua oração. Amém? Agora pergunto eu: contínua oração significa orar mais do que uma vez? Ele estava orando para que Pedro tivesse saúde? Ele estava orando para que Pedro estivesse feliz? Ele estava orando para que Pedro encontrasse de repente os parentes dele? Ele estava orando para que Pedro realizasse o sonho? Não. A igreja estava em contínua oração para que houvesse a libertação de Pedro. Então eles estavam constantemente orando a Deus por aquela causa. Por que a igreja estava constantemente orando a Deus por aquela causa? Porque a igreja tinha certeza e a convicção de que Deus iria ouvi-los e respondê-los. Amém? Então você percebe, meu irmão, minha irmã, que aquela igreja, ela tinha certeza, então ela orou constantemente. Então significa que orar por uma causa constantemente significa uma demonstração a Deus de que você confia nele. Para você perceber, já que eu estou no livro de Atos, lá no livro de Romanos, mais para frente um pouquinho, capítulo 12, versículo 12, Romanos 12, o apóstolo Paulo estava orientando a igreja sobre a vida cristã, e estava falando sobre o cuidado que ele teria para com a igreja. Em Romanos 12, Paulo falou também algo interessante sobre oração. Veja o que ele diz aqui, comentando com a igreja do Senhor: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e constantes na oração e perseverantes. Amém? Conclusão: Pedro disse: tenha paciência na tribulação e seja constante, seja perseverante na oração. O que ele quis dizer? Não desista de orar, não desista de buscar aquilo que você quer. Aí você me pergunta: mas pastor, eu tenho um sonho. E aí, pastor, o que eu faço com o meu sonho? Eu oro pelo meu sonho, eu busco pelo meu sonho. A resposta também está em Lucas. Ele também deu essa resposta. Olha que interessante, o próprio Lucas falando sobre oração. Vai lá no livro de Lucas capítulo 1, vamos achar junto também. Lucas capítulo 1, vamos ver aquela história de Zacarias. Zacarias, ele era um homem, um sacerdote, e a mulher dele, Isabel, era estéril, e ela não podia ter filhos. Era algo ali impossível aquela mulher ter filho. Mas veja o que diz em Lucas capítulo 1, versículo 11. Lucas capítulo 1,
versículo 11, a Bíblia diz: e eis que apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Amém? Conclusão: Zacarias, ele tinha um sonho. O sonho dele era ser pai. Mas Zacarias, olhando as circunstâncias, ele sabia que aquilo era impossível, meu irmão, minha irmã. Ele sabia que, humanamente falando, era difícil. Por quê? Porque a mulher dele era estéril, e além da mulher dele ser estéril, eles já estavam avançados em idade. Então, humanamente falando, era difícil e praticamente impossível era gerar um filho. Mas ele tinha um sonho e ele apresentava a Deus em oração aquele sonho, até o dia que o Senhor, que não é tardio em responder, porque ele chega na hora certa, amém? Foi o que o próprio Senhor Jesus disse. O que o Senhor fez? Zacarias, eu ouvi a tua oração, eu vi os teus pedidos, eu sei o que você quer, eu sei o que você deseja, e eu vou lhe conceder um filho, amém? Então Deus, ele realiza sonhos. Aí vocês estão me falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu uma carta para a igreja de Tessalônia, e lá em 1 Tessalonicenses, aí vou ler, aqui nem preciso ler, que isso é simples. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ele deu umas recomendações para a igreja, e uma dessas recomendações ele disse: orai sem cessar. Orai sem cessar. O que ele diz? Ore sem parar. Ore insistentemente. Amém, irmãos? Então você percebe que a Bíblia Sagrada, ela nos ensina acerca de nós orarmos sem cessar, de nós orarmos sem desistir. Então o que eu quero dizer para você, na verdade não é eu, o Senhor quer dizer para a igreja aqui hoje: se você tem uma causa, se você tem orado por alguém da tua casa, da tua família, tu tem orado por alguma situação, não desista, meu irmão, minha irmã. O que nós temos que aprender é entender o tempo de Deus. E você persistir em algo significa você ter plena confiança de que aquilo que você espera vai estar acontecendo, amém? Isso me faz lembrar de uma propaganda, um break, não, um spot, não. Naquela época não era nada disso. Naquela época não era break, naquela época não era publicidade, naquela época não era propaganda, naquela época não era marketing, naquela época não era um break, naquela época também não era um comercial. Naquela época, talvez poucos lembram, era um reclame. Alguém lembra do reclame? Quem lembra do reclame? Irmão, quem lembra do reclame não pode estar confessando a idade. Passou dos seus quase 45 a 50 anos. Então você não precisa levantar a mão se você não quiser revelar, amém? Mas lembra, antigamente era reclame que chamava. A publicidade na televisão era reclame. E havia um reclame de um garoto, que esse garoto, ele queria uma bicicleta com a marca Caloi. Essa publicidade era da Caloi. Ele queria uma bicicleta Caloi. E estava próximo ao Natal. O que ele fazia? Ele chegava para o pai dele, fazia bilhetinhos dizendo: não esqueça da minha Caloi. O pai ia barbear, estava no barbeador: não esqueça da minha Caloi. O pai ia pegar a chave do carro, estava lá: não esqueça da minha Caloi. O que você acha que ele ganhou no Natal? Uma Monark? Não, ele ganhou uma Caloi. Então temos aí, olha, eu vou relembrar, irmãos, até fiz questão de esse vídeo, para quem é daquela época, vai lembrar desse momento interessante. É rápido, ó. Não esqueça da minha Caloi. O Natal tá aí. Minha Caloi. Não esqueça, Caloi. O papai tá chegando. Aposto que ele esqueceu minha Caloi. Faça a campanha no seu país. Você quer nada no Natal.
Senhor, não esqueça da minha bênção. Amém? Se você quer uma calói, aproveita também. Porque Deus, Ele... isso é muito importante. Deus concede orações específicas. Amém? Então você percebe que Ele queria uma calói. Ele podia se dizer, não esqueça da minha bicicleta. E aí, entendeu? A Monark, naquela época era Monark e Calói, né? E tinha Bandeirantes também, lembra dos velocípedos de Bandeirantes, né? Do Tricitão, a hora eles vão estar viajando no tempo, né, irmãos? Mas era Calói. Então ele queria uma Calói. Então ele disse, não esqueça da minha Calói. Então ele quis dizer, não esqueça daquilo que eu quero, que é uma bicicleta da Calói. A Bíblia diz, se um filho pedir para o pai pão, ele não vai lhe dar pedra. Se o filho pedir para o pai peixe, ele não vai dar cobra. Se pedir para o pai peixe, não vai dar escorpião. O peixe vai dar cobra e ovos, não vai dar escorpião. Então ele diz, se vós sois maus e sabem dar boas coisas aos teus filhos, quanto mais o Senhor nosso Deus dará para aqueles que o pedem. Amém? Então, além de Deus ouvir orações, Ele também concede orações específicas. Então, se você tem um sonho, tem um desejo, se você tem buscado algo a Deus, você pode especificar para Deus aquilo que você quer, porque Ele é Deus poderoso para lhe conceder. Amém? Agora, o que você e eu nós temos que aprender, que tudo há o seu tempo e tudo há o seu modo. Quando entendemos o propósito de Deus, pode ter certeza que você não vai se frustrar, você não vai decepcionar e você vai viver as tuas bênçãos. Amém, igreja? Então você percebe o que Jesus quis dizer? Que devemos orar sempre sem esmorecer. Então eu digo para você, não desiste da tua casa. Você está com um problema? Você está com uma enfermidade? Ore. Está com algum problema de vício? Ore. Você está com algum problema depressivo, alguma situação? Ore. Algum trauma? Ore. Você vê alguma amarração, alguma coisa? Ore. Constantemente. Não desista. Diga, Senhor, eu creio no milagre. Senhor, eu creio nas tuas promessas. Então, Senhor, eu busco a vitória. Eu estou aqui pedindo porque eu sei que o Senhor é poderoso. Então, meu irmão, minha irmã, você, eu, nós temos que aprender a orar sem cessar. A Bíblia diz que aquele que bate, abre, aquele que busca, encontra. Bater, né? Como é que é? Bater e abrir, ser-vos-á. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, então é muito importante, se eu for olhar os homens da Bíblia Sagrada, eles insistiram naquilo que eles queriam. Tinha, por exemplo, uma mulher, só para lembrar, aquela mulher que ela era cananeia, e essa mulher tinha uma filha que estava endemoniada. Essa mulher foi procurar Jesus, e quando Jesus nem deu a mínima para ela, era até algo proposital, e aquela mulher não desistiu, ela insistiu, ela continuou clamando e dizendo, Jesus, tenha misericórdia de mim. E o que aconteceu? Quando Jesus disse, eu não vim aqui para os cachorrinhos, né? Eu não vou dar o pão para os filhos, para os cachorrinhos. Aquela mulher disse, mas os cachorrinhos também comem a migalha que cai da mesa dos senhores. E naquela hora ela moveu o coração do Senhor e recebeu o milagre. Amém? Aquela mulher só recebeu o milagre porque ela insistiu. Quer mais um exemplo? O cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele estava lá pedindo para Jesus, Jesus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Aí os homens que estavam perto de Bartimeu diziam, cala a boca, repreendiam, mandavam Bartimeu desistir. Com certeza falavam palavras destrutivas. Quantas vezes você ouve palavras destrutivas? Pessoas chegam para você e dizem, não tem jeito, nunca ninguém conseguiu, desista, isso não é para você, você não é capaz. Meu irmão, minha irmã, cada palavra negativa que você receber, você tem que buscar força dentro de você, porque em buscar a Deus, porque Ele pode todas as coisas. Amém? Você tem que lembrar que Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz o inexistente vir à existência. E ele clamou até o ponto que Jesus parou e concedeu um milagre na vida dele. Então, se nós observarmos os grandes milagres que aconteceram na Bíblia Sagrada, foram por pessoas que persistiram, pessoas que oraram sem cessar e alcançaram o milagre. Amém? Isso não será diferente na tua vida, isso não será diferente na minha vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Então o Senhor está entregando essa palavra para a igreja hoje, porque Ele está dizendo claramente para você, não desista de orar, não desista de buscar aquilo no qual você tem almejado, para a tua casa, para o teu trabalho, para as tuas finanças, para todas as áreas da tua vida, porque aquele no qual você pede é poderoso, misericordioso e amoroso para lhe conceder. Amém?
Você entende por que nós teremos o nosso compromisso de orar todos os cultos até o final do ano? Inclusive, o pastor Rogério e o pastor Valdir têm feito uma campanha de oração, um propósito que eles fizeram. Também nós estaremos esse pedido para estar orando, além dos nossos cultos, também estaremos em oração fora, intercessão. Para quê, irmãos? Para que Deus Ele venha conceder o mais íntimo desejo do teu coração. Então, não desista de clamar a Deus por aquilo que você quer. Amém? E falando em orar, nós vamos estar logo mais orando, mas se você crê que enquanto o teu grande milagre não chegar, Deus lhe enviará dia após dia livramento, dia após dia o maná. Se assim você crê, pode aplaudir a palavra do Senhor. Da tua vitória.